Amados queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Temos estudado, eu e o reverendo Rafael. Quem não me conhece, o reverendo André, não é? Com muita alegria, viu, tê-los aqui pela primeira vez, Deus abençoe. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. E convidamos você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4, versículos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Eduardo, o coral já está ensaiando a cantata de Natal? Hoje nós não teremos, mas nós já estamos ensaiando a cantata para o Natal. Agora nós estamos no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Começamos domingo passado. E quem desejar participar deve conversar com você, é isso? Normalmente os ensaios têm sido depois do culto à noite, bom? Amados queridos irmãos, Filipenses 4, 1 a 7. Senhor, fala conosco. Ajuda-nos a entendermos o que o Senhor nos mostra através da leitura da Tua Palavra. E que as palavras do pregador te sejam agradáveis, venham de Ti. Que retenhamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer em nós e para nós. Que deixemos de lado aquilo que não vem de Ti, mas fala conosco. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 7, diz assim. Todos juntos. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amados queridos irmãos, sempre tentando relembrar aos irmãos a situação desta carta. Nós estamos aí lá pelo ano 61, 62 depois de Cristo. Estamos no ano 2024 e foi no ano 62 que Paulo escreveu esta carta. Paulo está preso, não se tem certeza do local em que ele está preso. Alguns dizem que ele está preso em Cesareia, onde ele seria levado para Roma. Outros dizem que ele está preso em Roma, aguardando o seu julgamento. Mas a verdade é que ele, aonde está? Ele está pregando o Evangelho. Todos os guardas pretorianos, os romanos, soldados romanos que o guardavam, que o escoltavam, que o mantinham preso, estão ouvindo o Evangelho. Ele está preso fisicamente, mas ele continua a pregar e falar da salvação em Jesus Cristo. Ele tinha esperanças de ser solto, mas ele tinha esperanças de continuar glorificando e adorando a Deus, e se necessário, morreria. E ele dizia, para mim viver é Cristo, eu morrer é lucro. E quando ele está preso, ali naquele momento, ele recebe a visita de um homem chamado Epafrodito, que vem lá da igreja de Filipo, na Grécia, trazer, eu imagino que ele esteja em Roma, mas ele vem da Grécia trazer para ele uma contribuição em dinheiro da igreja. Vem também para falar sobre a vida desta igreja, a qual Paulo participou da sua organização, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então esse homem traz a alegria desta igreja
Este homem traz as dificuldades desta igreja. Este homem está ali para ajudar a Paulo. Paulo tinha um amor imenso com esta igreja, muito grande. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que esta igreja era uma mistura de pessoas, como somos nós. Gostos diferentes, formações diferentes, sexos diferentes, idades diferentes. Lá no livro de Atos, nós vemos que a primeira pessoa convertida em Filipe foi uma asiática, judia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Uma mulher que abastada, ela tinha dinheiro. E ela ouve a pregação, ela é tocada pelo Espírito Santo, ela aceita Jesus, ela leva Cristo para dentro da sua casa, para que todos ali sejam batizados. E pede que na sua casa seja montada uma igreja. Ela pressiona Paulo para ir à sua casa, e provavelmente na casa de Lídia se originou a igreja cristã em Tiatira. Logo depois, lá em Filipe, logo depois em Filipe, Paulo encontra uma jovem menina, escrava, grega, que era explorada, porque ela era endemoniada. Ela fazia adivinhações. E Paulo expulsa os demônios. E essa jovem agora, ela está lavada pelo Espírito Santo e provavelmente também vai fazer parte desta igreja. Uma senhora judia, asiática, rica. Uma jovem grega que estava endemoniada e foi curada. E por causa disso, Paulo vai ser preso. E naquela prisão, ele vai converter a vida de um carcereiro, um oficial romano, classe média, e toda a família desse oficial. Olha que bacana, que igreja diferente, que composição universal, digamos assim, pessoas diferentes estão dentro dessa igreja. Essa igreja tinha um carinho especial com Paulo, e Paulo tinha um carinho especial com essa igreja. Agora Paulo preso, essa igreja está preocupada. Manda Filipe, manda Epafrodito, para ver como Paulo estava passando. Meses de viagem. Chega lá, está doente, ele fica doente, não consegue ajudar a Paulo. E aí Paulo espera que ele melhore para que ele volte para ajudar a igreja em Filipe. E Paulo diz que também mandaria Timóteo, que estava com ele na prisão, porque esta igreja em Filipe passava por dificuldades. Essa igreja em Filipe passava por pressões externas e lutas internas. Heresias estavam sendo pregadas, estavam sendo faladas, principalmente pelos judaizantes, que se diziam cristãos convertidos, e tentavam obrigar aos membros das igrejas cristãs a serem primeiro judeus, serem circuncidados, para que depois eles pudessem aceitar Jesus como seu Salvador, ou seja, desconsideravam o único caminho de salvação, que era Jesus Cristo. Não, você tem que ser primeiro judeu, ser circuncidado, para que você depois possa aceitar Jesus. Atrelavam o cristianismo como uma seita derivada do judaísmo. Mas essa igreja também passava por dificuldades internas, por lutas internas, como foi dito aqui, exemplificado através de duas irmãs, não é? Com nomes muito estranhos, não é? Que estavam discordantes entre elas, Evódia e Síntique. Evódia é uma palavra grega que significa doce fragrância. Síntique é uma palavra grega que significa boa sorte. A senhora irmã doce fragrância brigava com a senhora irmã boa sorte. Discordavam. A ideia é que elas discordavam. Elas lutavam por aquilo que elas achavam melhor. Elas não queriam chegar a um acordo do melhor que seria para elas, ou melhor que seria para a igreja. Elas olhavam os seus interesses e não o melhor da igreja. E muitas vezes nós erramos assim, irmãos. Nós, pastores, erramos, oficiais da igreja erramos, não olhando o melhor para a igreja, lembrando que a igreja é do Senhor. Nós começamos a olhar o que achamos que é melhor, lutamos por aquilo, e nem sempre estamos com os ouvidos e o coração aberto para ouvirmos o que Deus está a nos falar. Então é nesse contexto que Paulo escreveu essa carta.
E agora nós estamos aqui para falar exatamente sobre a alegria de Paulo. A alegria de Paulo. Amados queridos irmãos, todos nós temos uma história diferente. A sua história é diferente da minha história. Todos nós temos vitórias. Todos nós passamos por dificuldades, tempestades. Todos nós já tivemos derrotas. Mas Paulo olhava para a igreja de Filipe com muita alegria, com muito amor. E é assim que, na introdução do capítulo 4, Paulo manifesta a alegria com a igreja de Filipe. Observem, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Presbítero Silas, Paulo está preso, aguardando o julgamento, que poderia levá-lo à morte. E ele está alegre. Ele está alegre. Alegre com aquela igreja a quem ele teve a oportunidade de participar na formação. E Paulo diz que é a sua coroa. Essa expressão aqui em grego, coroa, ela se refere, Stéfanos, né? Se refere à coroa que um atleta recebia quando era vitorioso nas competições olímpicas, que já existiam naquela época. Então os atletas vinham de diferentes cidades, e ao competirem naquelas provas da época, corrida, lançamento disso, pular, eles recebiam vitorioso uma coroa de louros. Essa coroa tinha a expressão Stéfanos. Também essa expressão é utilizada quando se dava um banquete, a família dava um banquete para comemorar alguma vitória, e os hóspedes, os convidados chegavam, eles recebiam uma coroa, para que eles estivessem compartilhando e lembrando da vitória, da bênção que aquela família recebeu. Então, o que é que Paulo está dizendo? No banquete final de Deus, aquela igreja era a coroa da vitória e da alegria de Paulo. Paulo se sentia extremamente alegre em ver aquela igreja firme no Senhor, e ele clamava: continuem firme no Senhor. As dificuldades externas estão acontecendo, as dificuldades internas estão acontecendo, mas não desistam. Eu me alegro com vocês. Eu sinto saudades de vocês, irmãos. Ele está preso. Está preso, irmãos. Mas ele se alegrava no Senhor. A alegria de Paulo era independente da situação que ele vivia. Mesmo lembrando da perseguição que comandou contra a igreja, como ele fala em Filipenses 3,6, ele fala que perseguiu a igreja. Ele fala, quanto ao zelo, Paulo, perseguidor da igreja, participando do apedrejamento de Estevão, ainda como um fariseu judeu, não entendendo que Jesus era o único caminho da salvação. Mas ele não guardava essa história de vida, ele estava alegre no Senhor. Mesmo sabendo das perseguições que aquela igreja participava, das dificuldades internas, como ele fala no capítulo 1, 29 e 30, ele estava alegre. Mesmo sendo prisioneiro ali, e aguardando a sua sentença, e ele foi sentenciado à morte, ele continuava alegre. E mais à frente ele vai falar, porque a nossa alegria é no Senhor. A nossa alegria é ultra circunstancial, não depende da circunstância, irmãos. A nossa alegria é cristocêntrica, é a certeza da salvação em Jesus Cristo. Porque se nós formos depender da situação do mundo para ficarmos alegres, presbítero Silas, vamos mudar todo mundo para a Suíça, né? E talvez não sejamos. Porque o nosso país passa por dificuldades, a nossa cidade passa por dificuldades. Nós, seres humanos, passamos por dificuldades. A vida vai correndo, nós somos como vasos de barro que trincam, que sofrem com as intempéries da vida, com as dificuldades do dia a dia. Mas a nossa alegria é Deus.
A minha alegria é Deus. Repita comigo. A minha alegria é Deus, irmãos. Pode estar o maior temporal. Pode parecer que a barca da nossa vida vai naufragar. Pode parecer que nós não vamos chegar na outra margem. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Lembra desse corinho? Quando nós éramos crianças, nós cantamos isso, né? Eduardo, toma liberdade de cantar, viu? Sei que vou deixar você enciumado, mas diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Eu gosto de fazer esse exercício. E se ele estiver na minha casa? Com Cristo em casa tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. O segredo é levar Cristo para dentro da nossa casa. A sua casa, a minha casa, é a minha primeira igreja. É dentro da minha casa que Cristo tem que morar. É dentro da minha casa que eu preciso sentir a presença de Deus. Paulo começa o capítulo 4 dizendo da alegria com aquela igreja, da saudade daqueles irmãos, e pedindo a Deus que eles continuem firmes no Senhor. E agora Paulo vai falar sobre a vida da igreja. Hoje em dia, muitas igrejas gostam de falar sobre prosperidade. Se transformaram em supermercados espirituais. Você vai, você compra uma bênção, compra uma cura, compra isso, compra aquilo, e a Bíblia não fala assim. Muitas pessoas que dizem pastores falam que quando nós somos convertidos, a nossa vida muda e só a prosperidade, riqueza. Eles se esquecem que nem Jesus foi rico. Me apontem ricos no Novo Testamento, raríssimos. Jesus e os discípulos viviam de doações, e doações de mulheres, o que era uma vergonha na época. Mas nós temos a maior riqueza, que é a vida eterna, é o conforto, é o consolo, é a ação do Espírito Santo, irmãos. E aí Paulo começa a se preocupar e falar sobre a igreja. E Paulo começa a dizer: lutem pela harmonia. Vamos falar juntos? Lutem pela harmonia. Eu não sei quantos aqui, desde criança, frequentam igrejas. Eu não sei quantos aqui já passaram por diversas igrejas, mas eu vou dizer um testemunho que eu tenho. Quando eu entro numa igreja que não está bem em harmonia, para participar de um culto, eu consigo sentir. Muitas vezes, na falta de alegria dos que estão dirigindo o culto, ou dos que estão louvando, ou no semblante triste dos irmãos que estão no templo, a igreja tem que ter harmonia, irmãos. E Paulo começa falando sobre a importância de se alcançar a harmonia dentro da igreja. Ele vai falar novamente no versículo 2, que essas irmãs, não é? Com esses nomes tão estranhos, a irmã Doce Fragrância e a irmã Boa Sorte, ele gostaria que elas pensassem concordemente no Senhor. Que elas chegassem num acordo com Deus. Que não era possível que elas continuassem assim, gerando dificuldade dentro da igreja. E ele continua dizendo assim: a ti, fiel companheiro de julgo. É uma pessoa que ele pediu para intermediar esse conflito entre as duas. É interessante porque alguns comentaristas dizem que esse
fiel companheiro de jugo, é a expressão grega Síssigos, e talvez seja o nome dessa pessoa. Síssigos. Podemos imaginar assim: Síssigos, meu fiel companheiro de jugo, aquele que trabalha comigo pelo Evangelho, que carrega esse peso, ajuda essas irmãs a chegarem num acordo, ajuda essas irmãs a terem harmonia, ajuda esta igreja a ter paz. Ele continua dizendo assim, olha que interessante: pois elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho, elas trabalharam com Paulo, elas lutaram pela pregação, elas lutaram pela organização daquela igreja, pelo fortalecimento daquela igreja, mas agora elas estavam em conflito. E pessoas em conflito geram uma igreja em conflito. E ele fala mais, olha que interessante: também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Portanto, os nomes dessas duas irmãs estão no livro da vida. Elas são salvas, lavadas em Jesus Cristo, mas elas não podem viver em desarmonia. Precisa haver um acordo entre elas. A desarmonia é contrária à formação do corpo de Cristo. Não podemos pregar a unidade no céu e praticarmos a desunião na terra. Se vamos morar juntos no céu, temos que aprender a morarmos juntos na terra. Como é que uma igreja pode falar em amor, em união? Ela está em guerra interna. Nossa igreja não passa, graças ao bom Deus, irmãos. Não é um problema da nossa igreja, mas pode ser. Se nós não vigiarmos, este problema pode ser um problema real da igreja. Vou falar mais para os irmãos, experiência de quem tem 67 anos, vou fazer, né? Ele já passou por muitas igrejas. A desarmonia interna na igreja destrói mais igrejas do que as falsas doutrinas. As lutas internas na igreja causam muita destruição, porque as diferenças, as heresias, Deus conserta, mas os relacionamentos, nós temos dificuldade de perdoar e temos dificuldade de esquecer. E é por isso, presbítero Silas, que Paulo bate muito, Tiago, a sua epístola com relação à língua. E Tiago chega a dizer, olha, a língua é algo tão pequeno, mas é como uma fagulha que queima uma floresta. É como um pequeno leme que joga um navio nas pedras. Temos que lutar, amados queridos, pela harmonia, porque a desarmonia é contrária à formação do corpo de Cristo. A desarmonia é contrária ao amor fraternal. Falamos tanto em amor, temos que viver em amor, certo? Temos que viver em amor, certo? Acho muito interessante, eu lembro, quando eu era criança, lá na igreja presbiteriana do Grajaú, o reverendo Tiago Rocha pregando, e ele lembrando o texto lá de 1 Coríntios 12, que fala que a igreja é um corpo orgânico. Todos nós fazemos parte deste corpo. E somos diferentes peças desse corpo. E não existe nenhuma parte do corpo que possa ser jogado fora. Eu me lembro, o reverendo Tiago, com aquele vozeirão maravilhoso que ele tinha, projetando a voz ao longe, dizendo, imagina se o pé direito resolve ir para a direita e o pé esquerdo para a esquerda. Imagine se o pé direito quer ir para frente e o pé esquerdo quer ir para trás. Tem que haver harmonia dentro de uma igreja. E lembrando que a nossa primeira igreja é a nossa casa. Tem que haver harmonia dentro da nossa casa. Porque somos povo de Deus. Porque falamos tanto em amor. Porque cremos que vamos viver juntos no céu. Temos que aprender a vivermos juntos aqui na terra. E aí Paulo vai continuar o texto falando sobre o segredo das verdadeiras bem-aventurança, das bênçãos de Deus. E ele vai dizer assim, como obtê-las? Observe, no versículo 4.
Vamos ler juntos? Acho esse texto lindo. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Todos juntos. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. De novo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Subindo. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Você observou que isso é uma ordem? É imperativo? Deus não nos está falando através de Paulo que é bom que nós vivamos com alegria. Não, diz, se alegre. É imperativo, irmãos. É imperativo. Porque a nossa alegria, como eu falei anteriormente, ela é ultra circunstancial. Ela não pode depender da situação da minha vida. Ela é cristocêntrica. Ela me é trazido com Jesus como meu Salvador. Então eu vivo aqui e olhando para o céu. A Bíblia diz que nós somos povo de propriedade única e exclusiva de Deus, nação santa. Somos forasteiros, somos peregrinos. Estamos de passagem por aqui e vamos para o céu. Mas não estamos lá ainda, estamos aqui. Somos embaixadores de Cristo. Quando eu falo isso, eu gosto de olhar para o Eduardo aqui. É o nome da mocidade da Igreja Batista, não é? Hein? Não lembro, esqueceu. É uma organização. Tem alguém batista aqui? Pode levantar a mão. Acho tão bacana. Tem alguém Igreja Batista aqui? Não? É uma organização dos meninos. São chamados embaixadores. Representam a Deus aqui na terra. Embaixadores, amados. Paulo foi perseguido, preso, abandonado. Aguardava o seu julgamento, mas continuava com alegria, porque ele sabia que o Senhor estava suprindo todas as suas necessidades. Ele sabia que ele estava ali pregando o Evangelho. Ele sabia que amigos oravam por ele. Ele sabia que a morte é estar perto do Deus Pai, do Deus maravilhoso, e dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha lá, em Filipenses 1:21, porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Loucura, não é, irmãos? Não é loucura isso? Pois é, o Evangelho é loucura. A presença de Deus na nossa vida, a transformação é loucura. Por isso nós somos alegres no Senhor. E aí no versículo 5, olhem que interessante. Filipenses 4:5, como alcançar as bem-aventuranças da mão de Deus sobre a nossa vida, diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos falar no finalzinho junto. Perto está o Senhor. Agora, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, olha para trás, olha para cima, olha para baixo, olha para dentro. Repita, perto está o Senhor. Ele não está longe não, irmãos. Ele está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E aí eu fui procurar o que é esta palavra moderação. É interessante porque nós não temos nenhuma palavra na língua portuguesa que fala ou explica o que é o original em grego desse texto. E os teólogos dizem o seguinte: esta palavra se caracteriza como paciência, cordialidade, amabilidade, tudo isso é moderação, gentileza, compreensão, carinho, caridade, mansidão, consideração. Ou seja, trate bem os outros. Trate bem o próximo. Trate com amor o próximo. Sofra a injustiça se necessário, mas pratique a justiça. Lembre-se, a vinda de Cristo se aproxima. Repita comigo. A vinda de Cristo se aproxima. Olha os sinais aí. Olha os sinais. Não sabemos quanto. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 100.
1000 anos, não sabemos, mas cada vez está mais próximo. Terremotos, eu aprendi que o Brasil não tinha terremoto, está tendo. Né? Ciclones, o Brasil não tinha ciclone, está tendo anticiclone. É a mesma coisa, só que gira no sentido contrário. Não é? Nós estamos tendo seca, o rio Amazonas secando, irmãos. O rio Amazonas, eu quando vi o rio Amazonas secando, Senhor, está nevando em Santa Catarina, lá no alto, na altitude, segunda vez em mês de agosto. Olha o mar jogando cada vez mais areia sobre as ruas. Olha os tsunamis. Olha a fome mundial. Gastamos mais dinheiro com armamentos e o suficiente para acabar com a fome no mundo. 50% de todos os cientistas no mundo trabalham na corrida armamentista. Incrível, né, irmãos? Mas a necessidade de que o Evangelho seja pregado a toda a criatura, para que Jesus volte. Moderação. E continuamos aqui, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Raquel, filha, eu tentei pegar aqui um pouco sobre a ansiedade, não dá para competir com o seu conhecimento de medicina. Não é? Mas sei que a ansiedade pode ser causada por um fator patogênico. Aí a Raquel pode explicar. Mas ela é causada por fatores emocionais. Quando olhamos para os problemas, ao invés de olharmos para Deus. Quando passamos por relacionamentos quebrados, por alianças desfeitas. Quando nos preocupamos demasiadamente com as coisas materiais e nem sempre tanto com Deus. Consequências, uma estrangulação íntima, a perda das nossas forças e muitas vezes, presbítero Silas, a incapacidade de crer que Deus está no controle. Deus está no controle. Repita comigo. Deus está no controle. Isso é muito comum hoje. 50% das pessoas que vão aos hospitais hoje vão exatamente por esse problema. Ansiedade. Gera pressão alta, taquicardia, desmaios, perda de fome. Não sei como alguém perde a fome, mas perda de fome, perda do sono. Ansiedade. Então, Paulo diz para nós aqui, pela mão do Senhor Deus, cuidado com a ansiedade. Luta contra a ansiedade. É um pensamento errado. Não estou falando da parte patogênica. Faltas de substâncias no organismo, não é isso. Estou falando da parte emocional e espiritual. É um pensamento errado. É um sentimento errado. A respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. E acho lindo o texto, lindo, maravilhoso, porque aí Paulo dá a solução quando esse problema é espiritual, emocional, é oração. Reparem, o texto emenda e diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então Paulo está dizendo assim, está ansioso? Ora, conversa com Deus, coloca as suas petições aos pés do Senhor, crendo que Ele tem poder, que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele pode responder. E pela súplica, com ações de graça, mas nunca esqueça de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque às vezes nós nos esquecemos de tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós e estamos com dor neste momento, porque a nossa unha está encravada. Eu li um pensamento essa semana muito interessante, de uma pessoa que mandou, que diz assim: às vezes eu preciso testemunhar para mim mesmo as bênçãos que Deus tem feito na minha vida, para lembrar o quão maravilhoso Ele tem sido. Às vezes eu preciso testemunhar para mim mesmo quantas bênçãos Deus tem feito na minha vida,
para lembrar o quão maravilhoso Ele tem sido para mim. Nós esquecemos, irmãos. Nós esquecemos. E é importante lembrar. É importante agradecer. Orar. A oração me entrelaça mais com Deus. A oração me coloca aos pés do Senhor. A oração me faz sentir intensamente a vontade de Deus, o amor de Deus. A minha oração não muda a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas quanto mais eu oro, mais eu entendo a vontade de Deus, mais as bênçãos de Deus são derramadas segundo a minha vida, mais eu compreendo e entendo o amor de Deus e o que Deus quer para a minha vida. Está com depressão? Vai orar. Bom, primeiro vai ao médico, né? Vai ao médico, olha, é emocional, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. É a maior arma que nós temos para a depressão. Um mal que atinge 50% das pessoas que vão aos postos de saúde hoje em dia. Achei lindo isso, o reverendo Hernandes diz assim: se Deus é quem Ele é, vou repetir, se Deus é quem Ele é, não precisamos ficar ansiosos. Devemos agradecer a Deus sempre, sempre. E agora, fechando o texto, Paulo fala do amor com esta igreja, Paulo fala da importância da harmonia, Paulo fala da vida espiritual desta igreja para sentir as bem-aventuranças, e ele conclui que essa igreja, ou as igrejas, que conseguem ter harmonia, que conseguem se alegrar no Senhor, que conseguem viver com moderação, esta igreja que ora, que luta para não entrar em ansiedade. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Faz assim comigo, ó. Vamos juntos, ó. Joga tudo para fora. Enche o teu pulmão e solta. Paz. Paz. Eu acho lindo o salmista Davi, quando vai entrar em guerra contra seu filho Absalão. Seu filho tinha um exército muito mais numeroso, muito mais forte. Ele queria destronar o seu pai e matá-lo. E o pai não queria que Absalão morresse. E à noite, Davi vai dormir e diz assim: deito a cabeça e durmo em paz. Deito a cabeça no travesseiro e durmo em paz, porque Deus está me guardando. Na véspera de uma batalha, que humanamente ele seria derrotado, e derrotado pelo seu filho, presbítero Silas, ele diz assim: deito a cabeça no travesseiro e durmo em paz, porque Deus está me guardando. Palavras do rei Davi. Essa paz é divina, ela não é humana. Essa paz transcende a compreensão humana. Essa paz é loucura para o mundo. Olha o mundo. Olha o mundo. Olha o mundo que nos cerca. Eu pergunto a vocês, essas pessoas que não têm Jesus no coração, têm paz? Têm paz? Vivem atribulados, ansiosos, não têm harmonia nos relacionamentos, não têm moderação no viver, não conseguem falar com Deus. Elas têm paz? Talvez do lado da nossa casa, perto de nós, dentro da nossa família. Pessoas atribuladas, machucadas, pessoas que nós falamos de Cristo, falamos do amor de Cristo, falamos da salvação, e nós olhamos essas vidas e dizemos: Senhor, tem misericórdia. Bom, quem entendeu, diga amém.
Eduardo, acorda e vem para cá com louvor. Ele está acordado. Mas eu gostaria que você levasse essa palavra, ou eu levasse, que nós levássemos para dentro da nossa casa. Porque ali é a nossa primeira igreja. E dentro da nossa casa é o local mais difícil de sermos cristãos. A minha esposa Selma, 44 anos casada comigo, ela me conhece ao espirrar. E é ali que eu não consigo enganar ninguém, nem ela, amém. É ali que nós temos que viver o Evangelho. Para depois podermos sair para o mundo, dentro da igreja e no mundo, e alcançarmos esta paz. Olha Jesus atravessando o mar da Galileia, mais uma vez, eu cantei com Cristo no barco, não é? Um temporal violento, as ondas sacudindo o barco, a água entrando no barco, os apóstolos que estavam ali, discípulos, apavorados, com medo de morrerem. E muitos ali eram pescadores do mar da Galileia, acostumados com o mar, estavam apavorados. E tentam de tudo. Olham para a força do mar, para a intensidade do vento. Estão com medo de morrer. E olham para Jesus. Roberto, onde é que estava Jesus? Deitado. Deitado com a cabeça num travesseiro, dormindo. Impossível dormir num temporal desse. Mas Jesus ensinava que por pior que seja o temporal na nossa vida, nós podemos ter paz. Eles acordam Jesus, mestre, não te importas que morramos? Homens de pouca fé. Jesus acalma o temporal, acalma o vento, acalma a tempestade. E chega na outra margem, porque ali vinha um endemoniado, que precisava ser tocado por Cristo Jesus, recebeu o amor de Deus, paz. Essa é a busca intensa do mundo. Pessoas se matam, dizendo que querem buscar paz. Casais se destroem, famílias se destroem, dizendo que querem ter paz. Pessoas se prostituem, se viciam, dizendo que querem ter paz. E a única forma, a única pessoa que pode nos trazer paz é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu desejo que você tenha paz, a paz de Cristo. Eu desejo paz. Eu gostaria que a nossa nação tivesse a paz de Cristo. Vamos votar para prefeito? Que bom se nós pudéssemos votar em Jesus Cristo como prefeito da nossa cidade e trazer a paz. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo amor, pelo carinho de Paulo com essa igreja em Filipe. Com o exemplo dele, Senhor Deus, de mesmo nessa terrível tribulação da prisão, ele tinha paz, tinha alegria. E que consigamos, Senhor Deus, aprender através desta carta que o Senhor colocou no coração de Paulo para que a escrevesse. Foi o Senhor que a nos deu. Queremos paz, Senhor, paz desse mundo conturbado, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, olharmos para o alto, para os lados, para frente, para trás, para baixo, para dentro de nós e dizermos, perto está o Senhor. E até aqui Ele nos tem guardado. Leva-nos em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, hoje e por todo sempre. Amém.